Disciplina de artes, nós iremos para o capítulo 9, danças folclóricas. Na aula passada, nós estudamos sobre o folclore brasileiro, não é verdade? Algumas superstições, algumas lendas que nós temos no nosso folclore. Hoje nós iremos estudar, pessoal, a danças folclóricas. Aqui nós observamos que nós temos a representação de uma dança folclórica. Quais danças do folclore brasileiro você já conhece? Conte aos colegas. Nós podemos citar, pessoal, a quadrilha, nós podemos citar o folclore, Bumba Meu Boi, entre outras. Essas são algumas danças folclóricas de determinadas regiões. Na página seguinte, nós observamos Bumba Meu Boi, Salvador, Bahia. Nós observamos aqui do lado, aqui em cima. Aqui em cima nós temos a congada e embaixo aqui nós temos o samba, que é na cidade do Rio de Janeiro. Esse aqui foram algumas danças folclóricas de algumas regiões. As danças folclóricas são elementos importantes de transmissão cultural. No Brasil, existem várias danças folclóricas, como quadrilha, samba de roda, maracatu, catira, cacuriá, maculelê, ciranda, bumba meu boi, baião, frevo, tambor de crioula, chachado, coco e carimbó. Que tal conhecer algumas informações sobre o coco e o carimbó? O coco é uma dança típica da região nordeste do Brasil, sendo comum nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Sua origem está ligada ao trabalho dos catadores de coco, que retoavam cantos enquanto batiam nas cascas para quebrá-los. Existem vários tipos de cocos, como o de roda, o de praia, o de zambê, o de agalopado e o bigolê. Os instrumentos musicais típicos do coco são pandeiro, ganzá, surdo e triângulo. Durante a dança, da qual participam homens e mulheres e crianças, os dançarinos marcam o ritmo batendo os pés no chão e batendo palmas. Em alguns casos, eles usam sandálias com sola de madeira para intensificar o som e a batida dos pés. Os artistas mais conhecidos do coco são Jackson, do pandeiro, Selma do coco e Neguinho do coco. Então aqui, pessoal, nós temos aqui a imagem dessa dança típica, certo? Que é o coco. Página seguinte, nós iremos ver o carimbó. O carimbó é uma dança que mistura tradições indígenas, africanas e europeias. Bastante comum no estado do Pará, tem como principal instrumento um tambor com o mesmo nome, o carimbó. Ele é feito com um tronco de árvore cavado e um pedaço de couro. Para tocar, o músico se senta sobre o tambor e bate nele com as mãos. Outros instrumentos usados são maracá, o banjo e a flauta. Um dos principais artistas do carimbó é o paraense Aurino Quirino Gonçalves, mais conhecido como Pinduca. A dança geralmente é realizada em pares, um de frente para o outro. A coreografia é marcada pelas batidas dos pés no chão, pelas palmas e pelo estalar dos dedos. Alguns passos imitam os movimentos dos animais, como galos, galinhas, perus, gatos e macacos. Os principais estilos de carimbó são o praieiro, o pastoril e o rural. Já aqui, pessoal, nós vemos a imagem da dança típica do Pará, o carimbó, certo? Aqui, ó, um grupo de pessoas, uns tocando seus instrumentos e uma dupla dançando. Assim como no Brasil, existem danças folclóricas em vários países. Veja exemplos de dança, Ouro, Bulgária, Yankee, China e Kalamatiano, na Grécia. Aqui, gente, nós temos exemplos de alguns países, certo? E algumas danças folclóricas típicas de lá. Aqui, pessoal, na página 68, nós iremos produzir
tá bom? Aqui vocês irão produzir, como já vimos, uma das danças da cultura popular brasileira é a dança do coco. Ela pode ser realizada em fila ou em roda e é comum no Nordeste e no Norte e no Nordeste. Um dos instrumentos que marcam o ritmo da dança é o ganzar, também muito utilizado em outras danças folclóricas. Vamos construir um ganzar? Siga as orientações. Aqui, gente, vocês irão produzir o ganzar, tá bom? Quais são os materiais que vocês irão utilizar? Vocês irão utilizar 2 latas de molho de tomate vazias e limpas, grãos de arroz, que é para você produzir o som, fita adesiva transparente larga, papéis coloridos, tesoura com pontas arredondadas e cola branca. Aí vocês irão produzir, pessoal, esse ganzar aqui, tá? E vocês irão mandar a foto para mim, ok? Gente, na produção do ganzar, tem os materiais que vocês vão utilizar e o modo de preparo. Vocês irão mandar, pessoal, a foto do guisar de vocês, tá bom? Vocês irão mandar a foto do ganzar de vocês, tá? Na página 69, pessoal, no capítulo 10, nós iremos observar aqui a música clássica, certo? Lá na página anterior, nós vimos as danças folclóricas. Nós iremos ver agora a música clássica. Quais instrumentos musicais você consegue identificar nesta fotografia? Nós observamos aqui, pessoal, várias pessoas com vários instrumentos musicais. No Ocidente, a música clássica, também chamada música erudita, começou a se desenvolver na Europa durante a Idade Média. A música clássica geralmente é tocada por uma orquestra, conjunto de músicos que tocam vários instrumentos, entre eles os de cordas, de sopro e de percussão. Uma orquestra é conduzida por um maestro ou uma maestrina, também conhecido como regente, que conduz os músicos movimentando a batuta, um bastão delgado, como gestos e expressões corporais que indicam a intensidade e o ritmo da música escrita em uma partitura. Tá aqui, pessoal, a imagem de um maestro e essa imagem do lado é uma partitura, ok? Aí nós temos alguns conceitos que nós vimos no nosso textinho. Erudita, que é elaborada, estudada, culta, e partitura, que é a representação escrita de uma composição musical. A orquestra é organizada por meio de separação dos instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Aí nós temos aqui, ó, sopro. Os instrumentos de sopro produzem som pelo movimento do ar. Em quase todos, o ar é soprado pelo músico em uma orquestra padrão. O instrumento de sopro são o flautim, a flauta, o oboé, o clarinete e o fagote. Aí nós temos aqui, ó. Tá bom? Percussão. Na percussão, instrumentos de percussão geralmente são todos tocados por meio de batidas ou chocalhadas. Eles são usados para dar ritmos à música, mas também pode criar suspense ou dar ênfase em algumas partes de uma obra musical. Entre os instrumentos de percussão estão o tímpano, o bumbo, os pratos e a caixa clara. Aí tá aqui, ó. Certo? O som dos instrumentos de corda é produzido pela vibração de suas cordas, que são amplificadas pelo corpo do instrumento. As cordas são divididas em 4 grupos principais: violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Todos são tocados com arco e com os dedos. Algumas orquestras também contam com piano e a harpa. Aí, gente, na página 73, nós temos aqui alguns instrumentos, certo? Em 1936, o pianista ucraniano Sergei compôs uma história musical chamada Pedro e Lobo. Seu objetivo era apresentar às crianças alguns dos principais instrumentos de uma orquestra. Nessa obra de Prokofiev, cada personagem é representado por um ou vários instrumentos musicais. Assim, a história é contada por meio dos sons. Veja, aí nós temos aqui, ó, o menino, ele era representado por esses instrumentos aqui, ó. Esse velhinho, que é o avô de Pedro, ele era esse fagote aqui. Os caçadores tinham a representação aqui, ó, que era o bumbo e o tímpano. E o lobo era a trompa. O passarinho era a
flauta transversal. O gato era o clarinete. O pato é o oboé. Então, cada personagem era representado por um instrumento musical, tá bom, gente? Gente, na nossa atividade, vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês, irão escolher um dos instrumentos, ou de sopro, ou de percussão, ou de cordas, e irão fazer o desenho desse instrumento no nosso caderno de desenho. E vocês irão explicar o que é esse instrumento, para que serve, o que é usado para ser tocado, tá bom? Então, essa vai ser nossa atividade de artes, junto com a produção do instrumento, ganzá. Certo? Bom final de semana para todos e bons estudos!